Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando mais um Boletim do Esporte aqui na tela da HIT. Eu vou trazer para você as principais notícias do mundo do esporte dessa semana. Vamos lá? Bom, o mercado do futebol brasileiro tem sido bastante movimentado. Tem jogador europeu vindo para o Brasil e tem até a especulação de uma lenda do Real Madrid desembarcando em Minas. Vamos conferir. O Flamengo decidiu investir no mercado e já abriu negociação pelo volante Jorginho do Arsenal. O jogador de 33 anos tem contrato com o clube inglês até junho de 2025. Jorginho é brasileiro naturalizado italiano. Caso as negociações se concretizem, essa seria a primeira temporada do atleta em solo brasileiro. O Grêmio é outro clube que está reforçando o meio-campo. O tricolor gaúcho já tem acordo com o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Ele rescindiu seu contrato com o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Atlético Mineiro teve motivo para se animar também. A patrocinadora do zagueiro Sérgio Ramos publicou um vídeo nas redes sociais, onde o zagueiro aparece em um lançamento de chuteira da marca. E a trilha sonora é uma música cantada pela torcida do Galo. Porém, até o momento não há informações de negociações entre o Galo e o jogador. Por fim, o Santos finalmente se movimentou no mercado e anunciou um lateral direito. Léo Godoy, que pertence ao Atlético Paranaense, chegou para jogar no Alvinegro Praiano até o final de 2025 por empréstimo. E uma cena curiosa aconteceu na Superliga B feminina de vôlei. As jogadoras do clube Renasce Sorocaba terminaram a partida contra o Natal Desportivo descalças. Isso aconteceu por conta das condições da quadra. O fato curioso ocorreu durante o segundo set da partida entre Natal Desportivo e Renasce Sorocaba, pela Superliga B feminina, que é a segunda divisão do maior torneio de voleibol feminino no país. As jogadoras do Renasce Sorocaba alegaram que a quadra estava muito escorregadia e não estavam se sentindo seguras com o tipo de piso do ginásio. Na metade do jogo, elas decidiram tirar os tênis e jogar descalças. A assessoria do Desportivo Natal emitiu uma nota que diz que o clube nunca teve nenhum tipo de problema com o piso da quadra e que o ginásio é de propriedade da Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. A nota também diz que a reclamação do time adversário pode ter acontecido por conta das condições climáticas da cidade de Natal, com calor intenso e umidade elevada. E também diz que o clube estava apurando as causas exatas para que isso nunca mais se repita no ginásio. Mesmo sem calçados, o time paulista venceu a equipe potiguar por 3-0 e está isolada na liderança da competição com 14 pontos. Nas redes sociais, o técnico da equipe de Sorocaba, Clóvis Granado, parabenizou seu time pela vitória e pela determinação. Bom, dizem que o calendário do futebol brasileiro começa quando um treinador é demitido. E esse ano só precisou de 12 dias para o primeiro técnico ser mandado embora. O ano muda, mas os costumes do futebol brasileiro continuam. O primeiro treinador a ser demitido no futebol brasileiro durou apenas 12 dias no cargo. Dico Woolley deixou o comando do time pernambucano Retrô após disputar 2 partidas. O técnico não resistiu à derrota por 3-1 para o Maguari na primeira rodada do campeonato pernambucano. O primeiro jogo foi a eliminação da pré-Copa do Nordeste para o Moto Clube, nos pênaltis, após o empate por 1-1 no tempo normal. Essa foi a segunda passagem de Dico no Retrô. A primeira foi bem mais longa. O treinador levou o clube para 2 finais consecutivas do Campeonato Pernambucano em 2022 e 2023. Com essa decisão, o clube vai ter que buscar outro treinador no mercado e toda a preparação feita na pré-temporada foi perdida, já que o próximo treinador vai ter que recomeçar um trabalho do zero. O Conselho Deliberativo do Corinthians informou aos conselheiros do time que vai ser reaberta a votação para o impeachment do presidente Augusto Melo, que já tem uma nova data, segunda-feira. Nesta terça-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians enviou aos seus conselheiros uma nova convocação com o fim de retomar a pauta de impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião está prevista para acontecer na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, às 18 horas. O encontro iria acontecer inicialmente no dia 2 de dezembro do ano passado, mas minutos antes o presidente conseguiu uma liminar, causando o adiamento da votação naquela ocasião. Com a nova data já agendada, Augusto Melo agora se encontra em uma situação muito delicada. Se a maioria dos conselheiros votar pelo impeachment, ele será afastado temporariamente, aguardando a decisão final em Assembleia Geral dos Sócios do clube. Se confirmado posteriormente sua destituição,
O primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, assumirá interinamente o comando do clube até que novas eleições aconteçam. Segundo os conselheiros do timão, o presidente tem agido sem transparência e responsabilidade, fatores que levaram Romeu Tuma Júnior, o atual presidente do Conselho Deliberativo da equipe, a pedir o impeachment do mandatário. Apesar de toda a acusação de uma má direção de Augusto, grande parte da torcida corintiana e também jogadores do time apoiam a permanência do presidente. Com o início dos estaduais, a gente recorda que tem times que estão na espera por títulos há muitos anos. Vamos ver algumas das equipes que estão na seca de títulos de seus estados. O desempenho no campeonato estadual pode definir como será o ano de um clube, mas ser campeão não é tão fácil como parece. E pensando nisso, listamos algumas equipes que entraram em um longo período de jejum sem levantar o título de campeão estadual. Começamos com alguns times que, de forma bem curiosa, compartilham os mesmos 8 anos consecutivos sem vencer. São eles: Santos, no estado de São Paulo, o Vasco, no Rio de Janeiro, América Mineiro, em Minas Gerais, Santa Cruz, em Pernambuco e até mesmo o Internacional, em Porto Alegre, onde o campeonato é tão polarizado por lá. Esses grandes clubes que são tão acostumados a vencer estão desde 2016 amargando derrotas e frustrações em seus estaduais. Mas se 8 anos de seca já está ruim, tem clubes tradicionais em seus estados que ultrapassam essa marca. É o caso do Vila Nova, em Goiás. O time está há 19 anos sem gritar o tão desejado "é campeão". Já em São Paulo, a tradicional Portuguesa Desportos está na fila há 52 anos. Mas em quesito de jejuns de títulos, nenhum torcedor deve estar mais ansioso para vencer do que o torcedor do Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Isso porque o clube está há incríveis 105 anos sem título estadual. É bem provável que sequer exista um torcedor que viu o último título da equipe. Mas apesar de tanto time grande sem vencer, o estadual continua sendo o campeonato mais tradicional do Brasil. E isso ninguém pode questionar. E essa semana marcou uma data muito especial para todos os corintianos. Os 25 anos do primeiro Mundial conquistado pelo Timão. Vamos relembrar esse momento histórico. O clube relembrou e parabenizou nesta terça-feira os 25 anos da conquista desse título tão importante na história corintiana. Campeão brasileiro em 1999, o Corinthians foi escolhido para representar o Brasil no primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. O Timão estreou na competição, vencendo o Raja Casablanca por 2-0. Ainda na primeira fase, o Timão enfrentou o Real Madrid. Um jogo histórico e muito equilibrado que terminou empatado com 2 gols para cada lado. Edilson Capetinha anotou os gols corintianos e Anelka marcou os gols merengues. E a vitória por 2-0 contra o Al Nassr da Arábia Saudita garantiu o Corinthians na liderança do Grupo A. O Vasco terminou a primeira fase na liderança do Grupo B. E por isso, as equipes se enfrentaram na grande final. Os 90 minutos foram equilibrados dentro de campo, o que levou à decisão para os penaltis. O Corinthians tinha o goleiro Dida embaixo das traves. E o Vasco tinha nomes de peso como Edmundo e Romário. Na terceira cobrança vascaína, o goleiro Dida mostrou o porquê era considerado um dos maiores pegadores de pênalti e impediu o gol de Gilberto. Mas na última cobrança corintiana, Marcelinho Carioca, que não tinha o costume de errar pênaltis, desperdiçou e atrasou a comemoração do título, que viria logo após Edmundo isolar a batida de pênalti. Assim, o Corinthians conquistou o tão sonhado troféu e se tornou o primeiro campeão mundial organizado pela FIFA. E repetiu esse feito 12 anos depois contra o Chelsea, no Japão. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um ótimo fim de semana, um grande abraço.